tudo bem com vocês? Então, hoje eu vim tirar a papelada das pastas para falar um pouquinho para vocês como é que foi o meu processo de casamento, visto, até chegar aqui na França. Vou fazer um vídeo para falar sobre o título de séjour, que é justamente o que meu próximo passo aqui na França. Então, vamos lá. Eu casei no Brasil. Quando resolvemos nos casar, pensamos seriamente em casar aqui, como a maioria das pessoas fazem, né? Que muitos estrangeiros vêm até o país que eles almejam. Só que no meu caso foi muita falta de informação, ficamos um pouco inseguros. Aqui a prefeitura, que se chama Mairie, onde é feito os casamentos, é como nos cartórios do Brasil. Tipo, é tudo muito mal informado, coisas desencontradas, ou seja, causou muito pânico e muito medo pra gente, pra que algo desse errado. Eu vir do Brasil e tudo pra cá, com visto de turista, e o que eu vou fazer depois? Vou poder ficar ou não vou ficar? E ainda por cima correr o risco de ser barrada, mesmo pra vir aqui. Então não quisemos arriscar. E outro ponto que levamos em consideração foi o fato de que eu não falava nadinha em francês. E o meu marido falava bastante, entendia muito português na época. Então, achamos que seria um ponto positivo caso precisássemos passar por uma entrevista ou por uma questão de perguntas e tudo. Então, meu marido sairia bem nesse caso. No começo de tudo, meu marido ele voltou para cá, para França, enquanto no Brasil eu começava a ver os papéis, fui nos cartórios. Eu fui no cartório da minha cidade, mas tipo, o cartório era péssimo de informação. Parecia que nunca tinha feito um casamento com estrangeiros. Eu tive que ir umas 4 vezes lá. Sendo que, além do processo ser muito demorado, muito longo e sem muita informação, pensamos no seguinte: meu marido também viria com visto de turista para o Brasil, para casar. Então, para não arriscar muito, sem contar que são 45 dias ou mais até os proclamas e tudo, né? Todo o processo, desde que você dá a entrada no casamento e tudo, resolvemos primeiro fazer uma procuração. Resolvemos casar da entrada. Aqui na França tem os cartórios também, que fazem toda a papelada que os brasileiros precisam em relação à documentação, certidão de nascimento, casamento, tudo que precisar. Existe um cartório aqui, e a dona do cartório disse que muitos casais eles utilizam esse método de ou casar por procuração, só que é claro, óbvio, a gente não queria isso, porque nosso casamento era um casamento, não um casamento frio, como as pessoas falam, por negócio. Era um casamento por amor. Então, nunca imaginaríamos uma coisa dessas. Nunca pensaríamos em fazer uma coisa desse tipo. Mas, talvez, por que não? Meu noivo, enquanto estava na França, se preparando para ir para o Brasil, a gente não pudesse dar entrada nessa parte chata, né? Que demora bastante tempo, chegar lá e casar. Só que o problema é que fizemos tudo, fizemos a procuração, mas no final o cartório ficou cheio de palhaçada, mesmo sendo um cartório de confiança. O cartório não reconheceu a procuração, mesmo sendo assinado por um notário e tudo. Então, no final, só gastamos. Moral da história, eu decidi esperar então que o meu marido fosse pro Brasil para que desse entrada junto comigo. Aí começou mais um processo, né, que é... Chegamos, depois de eu ter ido 4, 5 vezes no cartório, chegamos com nossas testemunhas para dar entrada no casamento. E eis que a menina vai conferir os documentos e eles me falam que faltava um documento. Ou seja, complicou. E era um documento-chave. Ela me dizia que era uma inscrição consular, mas não sabia me explicar o que era. Moral da história: tivemos que ir correndo para o Consulado Geral da França, que fica aí no centro da cidade, perto do Ministério do Trabalho, uma coisa assim. E lá foi onde encontramos o nosso anjo da guarda, sabe? Que foi a pessoa que fez com que tudo acontecesse. Foi o Pascoal, que ele é o responsável, ele é um francês responsável pelo setor de casamentos nesse consulado. Na verdade foi assim, na verdade esse documento que faltava foi um documento que a gente já tinha começado a fazer sem saber. Que quando eu fui no consulado para levar os documentos, porque a França, assim como, apesar de ser um casamento entre estrangeiros, 2 países têm que estar cientes de que você vai casar, porque senão não vai ter validade nenhuma. É muito fácil você sair do seu país, casar lá, mas sendo que você tem a sua naturalidade de um outro país. E assim como você nasceu lá, enquanto você continua sendo cidadão, tudo que você faz eles precisam saber e autorizar também.
Então, mesmo se eu viesse pra cá, eu teria que ter como se fosse um atestado de que eu sou apta a casar, né? Eu já tinha ido no consulado uma vez pra dar a entrada, assim, pra levar meus documentos, para que meu noivo também pudesse fazer os proclamas do casamento na França, apesar de que ele ia casar no Brasil. E os proclamas duram em torno de, acho que 2 semanas aqui, como no Brasil. E demos entrada nos proclamas e tudo, só que a gente não tinha nenhum documento. A gente só sabíamos que tinha sido publicado lá os proclamas e tudo, mas não sabíamos exatamente o que a gente precisava depois. Foi quando, no dia que eu fui dar entrada no casamento, a menina do cartório me perguntou uma tal de inscrição consular e eu não sabia o que era. Eu achava que era um registro dele no consulado e tudo. E quando voltamos no consulado, o Pascoal nos explicou que seria o consulado que daria como se fosse um certificado de que ele era apto a casar mesmo. Eu esqueci o nome, existe um nome específico, me desculpem. Mas então ele disse, eu vou providenciar para vocês, mas vai sair em algumas semanas, porque isso já era no final do ano. Infelizmente foi próximo das festas de final de ano, então ele me prometeu que no primeiro semana útil, ou seja, no dia 5, ele estava indo trabalhar para ajudar a gente. Por isso que eu falo que ele foi muito, muito, muito importante. Ele fez muita coisa legal pra gente, que depois eu vou chegar nesse ponto. E foi quando a gente finalmente teve. Só que depois eu fiquei muito chateada com tantas idas e vindas por esse cartório. Eu achei as pessoas muito incompetentes e não muito seguras com o que elas diziam. Então eu resolvi procurar um novo cartório. Já que nessa altura do campeonato, eu já estava morando com o meu noivo. Então... E nós perguntamos, já que você precisa de um comprovante de residência para casar, por que não a gente não aproveita esse comprovante de residência e não casa no meu município e sim nesse? Aí é onde as coisas começaram a acontecer. Fui no cartório a primeira vez, a moça me disse, olha, a lista é essa, tudo que vocês precisam, pronto, e acabou. Foi muito clara, muito bem, assim, tudo diferente bem diferente do outro cartório, ou seja, isso me trouxe mais confiança. E a essa altura do campeonato a gente já tinha perdido muito tempo, então a gente não tinha como esperar muito. Ele tinha chegado já desde novembro e o visto dele já estaria para vencer. Então, contando com os 45 dias e tudo, nós não tínhamos muito tempo a perder. Foi quando, tendo em vista tudo que eu precisei fazer, vamos falar agora sobre o ponto que vocês querem saber mesmo. Processo para casar. Brasileira. Simples, todos já conhecem. Certidão de nascimento com mínimo 3 meses, comprovante de residência, identidade, CPF, identidade CPF das testemunhas, comprovante de residência das testemunhas. Depois disso, a parte do noivo estrangeiro. Certidão de nascimento com no mínimo 6 meses de emissão, traduzida por um tradutor juramentado e registrado no cartório de ofícios e notas. Não é registros, né? E comprovante de residência, sim, isso me deu uma dor de cabeça enorme. Como que o estrangeiro vai ter um comprovante de residência? Mas é lei, precisa ter, óbvio. Cópia do passaporte, cópia do visto de quando ele entrou no Brasil, registrado em cartório também, autenticado. Ele tinha já me enviado o passaporte dele antes, mas foi super caro para enviar. Mas por muita, muita, muita sorte, tivemos um amigo que fez uma passagem, sim, só uma escala, entre Paris, vindo da África, eu acho, e ele encontrou com meu marido aproveitou para entregar toda essa documentação para ele. Tendo em vista que eu já tinha em mãos a certidão de nascimento dele, tinha o passaporte, então por que não adiantar esse lado também? Então ele me enviou a sua certidão de nascimento, e a certidão de nascimento dele tinha apenas uma página e meia página escrita. Fui num tradutor juramentado, o primeiro que eu achei, que foi mais prático para mim, que foi na Rua da Assembleia, naquele prédio da Assembleia lá, o 10, que tem várias coisas ali, tem um tradutor juramentado, o nome dele era André, uma coisa assim. E fui, e ele me cobrou R$40 por folha, porque a certidão era uma folha só, mas ele disse que precisaria ser em 4 folhas. Eu achei que isso foi uma estratégia para que ele
me cobrasse a mais, mas enfim, no desespero, na necessidade, você faz com o primeiro. Que registrar ele no cartório, e eu tenho até mesmo o valor aqui. Foi no segundo ofício de notas, né, que custou R$ 183 para registrar. Ou seja, muito caro. Eu acho que só com o cartório eu gastei uns R$ 500, assim, só com autenticação, autentica isso, autentica aquilo, registra isso, registra aquilo. E quanto mais folhas, mais caro sai, tá? Isso é um absurdo, esse negócio de cartório. Depois, o que precisamos foi autenticar o passaporte. E cuidado, se você for no cartório e ele disser que não pode autenticar uma folha só, que no caso é a página do visto, eles falarem que tem que autenticar tudo, procurem outros, porque tem alguns que fazem só uma página. Porque esse negócio de você ter que precisar de uma folha e ter que autenticar todas as páginas, isso parece mais uma estratégia para ganhar dinheiro. Tinha alugado um conjugadinho, então pedimos o proprietário para que fizesse uma letra a próprio punho, atestando que ele era residente no seu imóvel. Lá ele fez isso, aquele atestado normal que você faz, com firma, você vai lá e registra firma, abre firma, não, desculpa, da assinatura e registra, sei lá, esqueci como é que se fala isso. E depois você pede uma cópia da identidade dessa pessoa, autentica também, e depois você também precisa de uma conta de luz autenticada, uma cópia recente do nome dessa pessoa que atestou a residência para o seu noivo estrangeiro. E lá temos tudo que precisamos. O consulado vai te passar um papel, que é um certificado de celibato também, que é depois que você ganha, que você tem depois do processo de proclamas, o próprio consulado envia, recebe, assina e traduz para você. Isso é mara. E você pode dar entrada no seu casamento. Claro, um casamento com estrangeiros sempre vai ter um problema, sempre pode ocorrer algum imprevisto. Mesmo a menina do cartório me disse que poderia cair exigência por ser um casamento entre estrangeiro, mas no nosso deu tudo certo. A única coisa errada que deu foi que a menina esqueceu. Depois que acabou o processo de proclamos e que tinha saído finalmente o nosso... Sabe, o processo tinha acabado, ela tinha esquecido da gente, ela perdeu nossa pasta, passou o prazo de voltar, chegamos lá, ela não tinha, e tinha chegado o carnaval, aí todo mundo parou, aí pra compensar esse erro dela, ela foi e conseguiu fazer tudo pra gente depois correndo, marcou a data assim o mais rápido possível e finalmente casamos dia 5 de março de 2015. Assim, gente, foi basicamente o que eu lembro, assim. Se vocês forem casar na França já é um pouco complicado, eu já não sei muito como que funciona, mas é complicado, casar com estrangeiro é sempre muito complicado. Olha só, é muito papel, muitas informações desencontradas. Bem, lembrando que depois que você casa, você tem a sua certidão de casamento e você tem que pegar uma certidão de íntegro teor no seu cartório e pasmem, você paga. Eles dão esse extrato aqui e se você pede a primeira via do íntegro teor, você tem que pagar também. Mas enfim, pagamos, levamos essa certidão pro consulado. O consulado já tinha o nosso dossiê. Eles têm um dossiê com tudo que a gente começa. Tudo que a gente... Normalmente ele tem uma pasta com todos os nossos documentos, com a minha certidão de nascimento, com os meus dados, tudo. Então, lá ele vai simplesmente... Eu só precisei levar a certidão íntegro teor, não precisei traduzir nada. E com uma cópia autenticada. E levamos pro Pascoal. E mais uma vez ele foi um anjo. A gente já estava com a passagem comprada. Eu precisava do meu visto, de dar entrada no meu visto para chegar na França. Então, ele normalmente, depois desse processo que você entrega o casamento, o consulado ele vai reconhecer o seu casamento. Esse processo dura entre 3 semanas, ele fez em apenas um dia. Isso mesmo. Claro, né, gente? Vamos se programar, porque nem sempre vocês vão ter a mesma sorte que a gente, claro. Mas assim, vamos falar no trâmite legal, normal. 3 semanas para reconhecer o casamento, que é o livret de famille que se fala. Que é isso aqui, eles dão a certidão em francês. O livret de família eu não sei onde é que está, eu só tenho a cópia. Eles mesmo dão cópias pra vocês, assim, é muito bom. O lado da França é simplesmente muito desenrolado, sabe?
Se vocês me perguntarem alguma coisa, deixem nos comentários que eu vou tentar ajudar vocês da melhor maneira possível. Então é isso, essa foi a parte de casamento. E eu espero para os próximos vídeos que eu vou falar um pouco sobre o meu visto, como que eu fiz no consulado após o casamento, como que é o processo. Então é isso, um beijo e até o próximo vídeo. O dinheiro com a procuração à toa, foi até isso aqui. Eles mesmo enviaram uma letra explicando para o cartório do que se tratava. Esse aqui é o cartório na França, mostrando que eles são totalmente legais, explicando como funciona a lei que estabelece que você pode sim dar entrada